partir do dia 1º de abril, a posição Super Tuck será proibida pela UCI. E eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso. Apenas para criar um contexto histórico. O Chris Froome, ele não foi o primeiro a utilizar essa posição, ele não foi quem inventou essa posição. Mas em 2016, no Tour de France, 8ª etapa, 16 quilômetros da chegada, no Cucuruto, no topo da última montanha do dia, ele abriu um pequeno gapzinho antes do topo da montanha e durante a descida até a linha de chegada, ele consolidou o gap em relação ao grupo perseguidor que tinha os melhores ciclistas daquela época. Ele ganhou a etapa, ganhou o Tour de France 2016 e daquele momento, 8ª etapa do Tour de France 2016 a 2020, 2020 principalmente, vários atletas começaram a dominar ainda mais a técnica e deixou de ser uma posição diferente usada esporadicamente em alguns momentos para ser uma técnica utilizada para realmente conseguir fazer a diferença em relação à performance. Existe uma discussão por qual é o motivo da proibição. Segundo a UCI, está dentro das alterações associadas à segurança. Só que estatisticamente não existe nenhum número que suporte essa decisão, porque não existem um número de acidentes associados direta ou indiretamente à posição Super Tuck. Então algo que tem incomodado alguns ciclistas profissionais, como o Kwiatkowski, que colocou no Twitter, falou assim: ei, UCI, vai se preocupar com o que realmente faz diferença em relação aos acidentes e para de nos culpar em relação a acidentes. Porque para a UCI parece que ficou confortável apontar o dedo para os ciclistas e falar assim: vocês têm que parar de usar essa posição que é perigosa. Só que essa posição perigosa, ela não tem relação estatística com acidente dentro do ciclismo. O que deveria acontecer é pegar os últimos 5, 6 anos de competição e fazer uma análise de todos os acidentes que aconteceram, quais foram as circunstâncias e tratar do que gera mais acidente para o que gera menos acidente. E o Super Tuck, com certeza, ele estaria lá em último da lista. Sim, as alterações de 2021, elas incluem algumas alterações associadas à barreira, à sinalização da pista e todas as falhas de segurança que nós estamos acostumados. Mas o Super Tuck parece que tem incomodado porque é uma técnica que foi desenvolvida, que traz resultado, que faz com que os atletas andem mais rápido, e quando o argumento, que não é um argumento da UCI, é um argumento de algumas pessoas da mídia ou de várias pessoas, de que isso pode influenciar o ciclista amador, que tem menos habilidade, e isso pode ser perigoso, o que eu concordo. Ao mesmo tempo que eu concordo que um ciclista com menos experiência e habilidade técnica, se ele for tentar fazer, pode ser perigoso, a questão é, se nós formos analisar todos os esportes profissionais, a modalidade que você quiser imaginar, o que faz com que os profissionais de nível mundial, eles sejam seres humanos especiais? Porque eles conseguem fazer algo, tecnicamente, que 99,99% da população não consegue nem imaginar como fazer. Se a Super Tuck, a posição Super Tuck, ela tem que ser proibida para não influenciar o nível técnico do amador em fazer aquilo. Agora, vocês imaginem o seguinte, se nós pegarmos todos os esportes profissionais que podem influenciar uma prática, que pode oferecer risco de segurança para outras pessoas, se nós formos balizar o nível de técnica aplicada pelos profissionais para não expor o amador que vai ser influenciado a correr risco, ou seja, você tem que pegar o esporte profissional que tem que estar lá em cima influenciando quem pode correr risco, e você tem que pegar e empurrar ele para baixo para ficar no mesmo nível, para expor e influenciar o amador apenas para aquilo que o amador consegue fazer. O que parece uma ideia que não faz muito sentido, quando o que nós deveríamos fazer é pegar os profissionais e usar esses profissionais no bom sentido para que eles empurrem isso cada vez mais para cima, para que novas técnicas de segurança, alimentação, sono, treinamento sejam desenvolvidas usando aqueles profissionais como referência,
Porque não é só a habilidade dos profissionais, é a assistência que eles têm. Eles têm os melhores seguros de saúde, os melhores seguros de acidente, eles têm todo uma caravana atrás com médicos, psicólogos, mecânicos. As próprias regulamentações da UCI que fazem com que o mesmo equipamento que eles usem é o equipamento que você pode entrar aí na loja e comprar, isso por si só está segurando o desenvolvimento da bicicleta, do equipamento. Seja em performance, seja em segurança. Seguramente eles já poderiam estar pedalando com bicicletas de 4 quilos. Essas mesmas bicicletas de 4 quilos, elas poderiam ser comercializadas? Talvez não seja o momento. Porque uma bicicleta de 4 quilos, que vai ser checada praticamente todos os dias, vai ser desmontada, vai ser checada a integridade estrutural dela, ela pode ser usada durante um Tour de France por eles porque eles têm essa assistência. Talvez elas não estejam no ponto de ser comercializadas porque o cara não vai ter o mesmo cuidado, ele não vai fazer a revisão com o mesmo tempo, ele não vai pedalar no asfalto com a mesma qualidade. Mas não é porque o profissional, o amador, não vai ter esse cuidado que o profissional ele está sendo penalizado em não poder usar. E o ponto mais importante não é uma questão do profissional não ser penalizado, é uma questão do equipamento que poderia estar sendo desenvolvido e não está sendo desenvolvido por regras que são estabelecidas de forma completamente irresponsável com o que poderia ser o esporte. A maior preocupação da UCI e da impressão é como que a gente vai manter o esporte o mais possível, o mais próximo possível do que era em 1900, do que tentar imaginar como seria em 2030. Essas são as minhas opiniões, por favor, sintam-se à vontade em colocar as perspectivas e as informações que vocês acham que são relevantes. Abraço, tchau!